Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de Java começando. Bom, e na aula de hoje a gente vai estar vendo como a gente faz a leitura de um arquivo texto em Java, tá bom? É uma aula bem prática, bem mão na massa. Então, vamos lá para o nosso IntelliJ para a gente ver como funciona. Antes disso, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e deixem nos comentários aí o assunto que vocês gostariam que eu estivesse falando nas próximas aulas. Tá ótimo? Bom, vamos lá então. Bom, então a gente está aqui no nosso IntelliJ, tá? Foi criado aqui um arquivo texto, tá? Um arquivo .txt, contendo 3 linhas, ok? E vamos aqui para a nossa aplicação. Primeira coisa que a gente tem que falar para o Java, tá? É qual o arquivo que a gente quer estar lendo. Então, eu falo isso através da classe file, tá? Então, eu falo para ele, ó, eu quero estar lendo o arquivo .txt. Legal? Bom, maravilha, criei a representação aqui do meu arquivo. A classe file também ela pode estar representando um diretório, ok? Bom, segundo passo, tá? Aqui o Java, no pacote Java.io, ele usa uma abstração, tá? Uma série de abstrações com classe abstrata, interface, para modelar as classes necessárias para a leitura de um arquivo. Tá bom? Então ele usa um encadeamento aí de classes para que a gente consiga chegar no nosso propósito, que é ler as linhas do meu arquivo. Bom, criei um file, já falei para o Java qual que é o arquivo que eu quero estar lendo. Próximo passo, eu vou estar criando o quê? Um input stream, tá? Um fluxo de dados. Então é dessa forma que o Java ele espera que a gente trabalhe. Então eu vou criar um file input stream. Por que um file input stream? Porque a minha fonte de stream vai ser de um arquivo, tá bom? E aí eu passo o file aqui para ele. Legal? Poderia estar passando diretamente o nome do arquivo também. Legal? Funcionaria da mesma forma. Cria o file aqui para ficar mais didático e apresentar a classe file para vocês. Legal? Tá bom. Aqui ele já está acusando, está reclamando aqui, tá? Porque ele lança uma exceção, tá? Então, eu não vou estar tratando a exceção para ficar uma coisa mais simples, mais didática e a gente focar mais na leitura, tá? Mas a boa prática na sua aplicação é que você sempre trate as exceções da melhor forma possível, ok? E lembrando, né, a gente tem as checked e as unchecked exception. No caso aqui, do file input stream, ele está lançando uma checked exception, por isso que a gente tem que tomar uma atitude. Então, eu vou só pedir aqui para ele lançar ela, tá bom? Bom, legal. Esse cara aqui, ele é um input stream. Legal. Bom, ele lança então um file not found exception, por quê? Porque o arquivo que eu estou passando para ele pode ser que não exista, tá? Ou pode ser que ele não conseguiu encontrar esse arquivo. Bom, legal. O próximo passo que eu tenho que fazer é encadear esse cara num input stream reader, tá? Então, cria aqui um input stream reader e aí eu passo esse fluxo de entrada para o input stream reader. Vou criar uma variável aqui, ISR. Bom, legal. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Aqui, tá? Eu estou fazendo a leitura do meu arquivo, tá bom? Estou, na verdade, informando a entrada desse fluxo de entrada, né? Desse input stream. Então, eu estou falando para ele que o fluxo de stream ele está vindo de um arquivo. Legal. Aqui, ele já está fazendo a leitura. Então, aqui eu estou trabalhando a nível de bytes. Tá? Aqui, eu já estou trabalhando a nível de caracteres, de char. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, quando eu faço a leitura, tá? Que eu tenho que tratar a exceção também, e aí eu lancei já um IO exception. Lembrando que o file not found exception, ele também herda de IO exception, tá? Então, aqui ele já colocou IO exception para abstrair a tratativa das exceções. Bom,
Se eu faço essa leitura aqui, tá? isr.read, o que eu estou lendo? Eu estou lendo apenas um caractere, tá? Que está sendo representado num code point. Poxa, 66, né? 66 o que é? Um code point que lá na minha tabela ASCII ele representa um caractere. Se eu quisesse saber qual que é o caractere que ele está representando, eu tenho esse cara aqui, ó, two chars, tá? Só para mostrar para vocês, ele ia identificar aqui qual que é o caractere representado por esse code point, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que esse cara aí, ele está representando um caractere B. Bom, o que eu queria comentar com vocês aqui? Não é interessante trabalhar nesse nível aqui, no nível de caractere, porque fica muito complexo para a gente trabalhar. Tá? A gente tem uma abstração que a gente consegue já trabalhar no nível de strings. Tá? Então, para isso eu preciso de quem? Do buffer_reader. E aí eu passo o ISR aqui, o Input Stream Reader. Repare então na cadeia, né? Eu criei um file, passei para o File Input Stream, depois eu passei aqui para o Input Stream Reader e agora eu estou passando para um Buffer Reader. Tá? O Buffer Reader aqui, ele já trabalha no nível de string. Legal? Esse encadeamento aqui, tá? Que eu vou passando um tipo específico, né? Eu vou especificando cada vez mais aqui as minhas classes, ele recebe o nome de decorator. Tá? Se você procurar aí sobre design patterns, então o pacote de I/O ele usa o padrão decorator para fazer essa abstração, tá bom? Só um comentário aí. Bom, legal. Dessa forma, eu já consigo ler a nível do quê? De linha. Tá? Então, vou dar um readline aqui. Vou pedir também para ele imprimir isso, né? Para a gente ver que ele está lendo a primeira linha do meu arquivo. Então, eu vou mandar executar aqui e a gente vai estar vendo aqui que ele já vai fazer o quê? A leitura do bem-vindo ao canal Codando Simples, que é a primeira linha do meu arquivo. Legal? Bom, maravilha. Então, a gente já está fazendo a leitura da primeira linha, ok? Agora a gente precisa criar um fluxo que ele leia a quantidade total de linhas desse arquivo. Tá? E isso daí é muito simples. Antes disso, eu queria comentar uma coisa para vocês, tá? Que é algo que quem está começando, às vezes tem muita dúvida, tá? Às vezes apanha com esse tipo de erro. Repara que eu passei aqui o nome do arquivo, tá bom? Por que eu não precisei passar nenhum caminho? Tá? Eu não precisei colocar, por exemplo, c:/documentos/xpto, enfim, não precisei passar esse caminho. Poderia ter feito isso? Poderia ter feito isso. Quando a gente passa todo o caminho do arquivo, a gente está trabalhando com o caminho absoluto dele. Bom, dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando com o caminho relativo. Tá? Relativo a quem? Ao diretório de trabalho, o Working Director. Lembra não, né? Eu deixei comentado aqui essa linha, tá? Porque eu queria mostrar uma coisa para vocês. Se você tem dúvida de saber qual que é o diretório de trabalho da sua aplicação, tá? A partir de onde que a JVM está sendo invocada, usa essa instrução aqui que você vai ler a propriedade do diretório do usuário. E dessa forma você consegue saber a partir de qual local a JVM está invocando a sua aplicação. Então aqui no caso do IntelliJ, eu sei que ele invoca a partir do diretório raiz aqui do projeto. Tá? Então como ele invocou a partir do diretório raiz, eu já pude acessar diretamente o arquivo .txt aqui. Tá? Vou mandar executar aqui para vocês só estarem visualizando o que ele vai printar aqui com o diretório de trabalho. Vamos ver, ele está compilando, bonitinho. Ó, o diretório de trabalho é o que? c:/users. O nome do usuário, pasta aulas e manipulando arquivo, que é o nome do diretório raiz do projeto.
tá bom? Então vocês podem estar executando isso daí no computador de vocês, que vocês vão estar conseguindo saber qual que é o diretório de trabalho aí que está sendo utilizado. E com isso, então, por exemplo, ó, suponha que arquivo.txt, eu vou mover ele aqui para dentro, ó, dentro desse pacote br.com.rodando-simples. O que vai acontecer agora? Se eu pedir para executar essa aplicação, eu vou tomar um File Not Found Exception. Tá? Por quê? Ó, porque ele não encontrou o arquivo. Por que ele não encontrou? Porque não existe um arquivo aqui na raiz agora, não tem nenhum arquivo chamado arquivo.txt. Agora, para eu acessar esse cara, eu vou ter que fazer o quê? br/com/codando simples / o nome do arquivo. Porque é esse caminho que ele está aqui. Tá? Opa, faltou um cara ainda aqui, né? Faltou o source. Então, agora ele está onde? Ele está em source /br/com/codando simples. Vamos agora executar aqui, ó, e vamos ver se ele encontrou o arquivo. Opa, não sei porque eu fechei ali. Está compilando, bonitinho. Opa, ele não encontrou ainda o nosso arquivo. Por quê? Porque essa barra aqui não precisa. Ô, cabeçudo. Essa barra não precisa, tá? Porque o path relativo, ele já vai fazer o seguinte, ó. Bom, eu já estou aqui dentro desse lugar, então eu vou acessar já o source. Tá? Então, tanto é que ele não deu erro mais. Por quê? Porque ele conseguiu agora estar encontrando o arquivo. Bom, legal, pessoal. Já comentei com vocês, então, sobre o path absoluto, path relativo, tá? Esse cara aqui é interessante para vocês descobrirem qual que é o ponto de partida da JVM, e com isso vocês conseguem especificar certinho o caminho do arquivo. Bom, legal. Agora vamos terminar de ler esse arquivo. Então, br.readline, a gente sabe que ele lê a primeira linha, tá? Então vamos colocar aqui, ó, line. E aí, vamos colocar o seguinte, ó. Então o que ele vai fazer? br.readline. Toda vez que eu vou invocando essa instrução, ele vai lendo a próxima linha, tá? Então, invoquei a primeira vez, ele leu essa linha. Invoquei a segunda, ele leu essa. E assim por diante. E aí, a hora que ele não encontrar mais nada para ler, mais nenhuma linha, ele vai retornar nulo, tá? E como ele retorna nulo, eu uso essa condição aqui para fazer a leitura de todo o arquivo. Então, enquanto o line for diferente de nulo, continua lendo. Então, eu faço o quê? br.readline e atribuo aqui, ó. Tá? Antes disso, eu vou pedir para ele imprimir a linha. Legal? E aí, vou mandar executar aqui. E agora eu espero que ele faça a leitura de todo o arquivo para a gente. Tá bom? Maravilha, ó. Leu o arquivo inteiro aqui pra gente. Bom, é isso, tá? Eu mostrei algo bem prático hoje aqui, não entrei muito nos detalhes, muito na teoria, tá? O que eu queria passar para vocês mesmo é esse fluxo que o Java trabalha, tanto para leitura quanto para escrita. Vou criar depois a próxima aula eu vou criar para vocês entenderem como que a gente faz a escrita num arquivo texto, tá bom? E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido o conceito, tá? E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.